Meus irmãos e amigos, aqui é o pastor Joel Lopes de Assis falando. Dias atrás eu fiz um voto ao Senhor de escrever um poema a respeito do bálsamo de Gileade. Sem entrar em detalhes sobre o motivo do voto, aqui estou cumprindo o que prometi ao meu Senhor. Porém, ao invés de escrever apenas a respeito do bálsamo, abordei um pouquinho sobre dois personagens relacionados com as montanhas de Gileade. Gileade é um lugar montanhoso, alto, e esse nome significa duro, áspero, rígido. É lugar de gente brava, corajosa. Elias e Gideão são dois exemplos importantes. O bálsamo, ou unguento, que servia como remédio, era grandemente comercializado nos padrões da época. Ele tem um significado e ressonância no Novo Testamento. Aponta para o nome de Jesus. Observem o seguinte: o bálsamo veio de lugares altos. O nome de Jesus também veio. Foi dado pelo anjo Gabriel quando visitou Maria. O bálsamo era comercializado com o trigo, que pode ser também falado como farinha, que é o produto do trigo, com o óleo e o mel, entre outros. O trigo, a farinha, representa o pão, representa a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O óleo representa o Espírito Santo e o mel, a glória. Então, concluímos que, assim como o bálsamo estava junto do trigo, do óleo e do mel, assim também o nome de Jesus vem associado com a palavra, com a unção do Espírito Santo e com a glória de Deus. Vale a pena também dizer que Gileade era lugar de gente corajosa, como eu disse acima. Assim também o nome de Jesus faz os salvos serem corajosos para expulsarem demônios, para orar pelos enfermos, para enfrentar potestades. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu a ele, a Jesus, um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. O poema é composto de 3 partes. A primeira sobre Elias, a segunda sobre Gideão e a terceira sobre o bálsamo de Gileade. Gileade, lugar montanhoso, lugar esse tornou-se famoso, fica ao leste do rio Jordão, conhecido em toda a nação. Gileade, quando é expressado, deixa claro o seu significado, é ser duro, assim pode ser, pelo que pude eu aprender. Gileade, lugar de valentes, homens bravos e muito tementes, que lutaram com grande valor, sem temer o inimigo agressor. Entre eles eu cito Elias, bem na frente do rei em seus dias, repreendeu o monarca infiel, o marido da tal Jezabel. Muitos fatos são bem conhecidos, de Baal os profetas falidos, aos de Azera vieram se unir, para clamar, suplicar e pedir. Os profetas com força clamaram, com loucura a si mesmos cortaram, mas Baal não podia escutar, nem mover, nem tampouco falar. No altar tudo estava quebrado, precisou ser ali consertado, cada pedra no próprio lugar, antes mesmo de Elias orar. Uma vala de certa fundura, com medidas também na largura, e mandou muita água buscar, e no altar toda a água entornar. De Elias o gileadita, a palavra bem firme foi dita, Jeová lá do céu respondeu, fogo santo do alto desceu, e queimou o que for ofertado, tudo foi totalmente queimado, toda a água o fogo lambeu, foi assim que o Senhor respondeu. Do profeta outra grande façanha, que proeza, importância tamanha, quando estava no monte a orar e uma nuvem pequena a formar. Do Horebe foi logo descendo, vinha a nuvem a chuva trazendo, para o rei mandou logo dizer, chuva vem, é preciso correr. De Acabe os cavalos velozes, dos cocheiros ouviam-se as vozes, mais depressa que pudessem ir, muito antes da chuva cair. Lá na frente, nas curvas da estrada, um idoso ganhava a parada. Era Elias, o profeta fiel, chegou antes lá em Jezreel. Outro homem também muito valente, um exemplo para todo o crente, foi famoso o herói Gideão,
Era um homem de grande visão. Certo dia, o trigo malhando, veio um anjo e assim foi falando: o Senhor é contigo, varão. E houve dúvida em seu coração. Para encurtar esse longo relato, vou direto ao ponto de fato, como foi Israel vencedor na batalha com o vil malfeitor. Israel com apenas 300, midianitas milhares aos centos, Israel não podia vencer, não podia o inimigo deter. Midianitas, um povo malvado, provocou no Senhor desagrado, foi vencido por grupo menor, mas com Deus era sempre o melhor. Gideão equipou os 300, corajosos também muito atentos, praticavam a forte união, tinham todos um só coração. Os 300 assim divididos, em 3 grupos tão bem repartidos, receberam do seu capitão um conjunto de armas na mão. Cada um recebeu uma buzina para tocar lá naquela campina e um vaso com tocha a queimar que devia na hora brilhar. Gideão explicou com cuidado, cada grupo estando ao seu lado, bem atentos no que eu vou fazer, cada um deve assim proceder. Quando eu a buzina tocar, façam logo o som ecoar, toquem juntos em todo o arraial, o Senhor é o fiel general. Outra coisa devia ser feita, pelos grupos foi muito bem aceita, cada um o seu vaso quebrar, para que a tocha pudesse brilhar. E gritar muito alto e bom tom, e do grito espalhasse o som, pela espada do Deus de Abraão, incluindo também Gideão. Foi assim que o Senhor deu vitória, registrado ficou na história que um pequeno e fiel batalhão, liderado foi por Gideão, com buzinas e tochas e brados, derrotou inimigos malvados. O segredo de tudo é a união e a firmeza de um só coração. O bálsamo de Gileade. Certo dia o Senhor ordenando, Jeremias foi logo falando: vai depressa o bálsamo buscar, não precisas remédios tomar. Não há médico lá em Gileade, ou unguento, me diz a verdade, porque o povo doente ficou e a igreja enferma parou? Foi de lá um produto excelente, quando usado curou muita gente. Era um bálsamo de grande valor, que de muitos curou sua dor. Nas montanhas foi bem produzido, entre os povos também foi vendido, caravanas que vinham comprar, o produto para longe levar. A farinha e também o azeite, ingeridos com muito deleite, a farinha, palavra e pão, o azeite do Espírito, a unção. Lá na Bíblia está registrado que o profeta havia falado, o profeta foi Ezequiel, que também registrou sobre o mel. Tanto o mel, o azeite e a farinha, cada um de per si se avizinha, para verdades a todos mostrar, com lições para nos ensinar. Foi o bálsamo com eles vendido, por bom preço, era assim bem medido, a verdade que vamos saber, nestes versos que estou a dizer. Aparece na nova aliança, renovando a nossa esperança, ele é o nome de nosso Jesus, que morreu por nós todos na cruz. Vou tentar explicar nestes versos, para todos que estavam imersos, caminhavam para a perdição, sem direito a ter salvação. Vinha o bálsamo das altas montanhas, e Jesus, nome alto em façanha, Jeová para sempre o exaltou, sobre todos Jesus triunfou. Ele foi soberano exaltado, ele mesmo que foi humilhado, o seu nome em primeiro lugar, foi Deus mesmo que o quis exaltar. Se a glória o mel representa, e a farinha o pão que alimenta, e o azeite do Espírito a unção, que sublime é a revelação. Este nome com a glória unido, e o pão que nos foi concedido, este nome nos traz tanta luz, nome santo do nosso Jesus.